E uma outra pergunta que eu recebi foi: meu paciente entrou em contato comigo e disse que piorou após o atendimento. O que que eu faço? Essa pergunta para mim é um pouco mais complexa no sentido que me vem vários casos, né? Então eu vou tentar dar uma resposta de uma maneira mais objetiva, mas se o paciente ele piorou após a sessão, é muito importante que você saiba o que você fez com o paciente, para entender o que ele piorou, porque ele piorou. E se ele piorou, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes o paciente chegou para você com um quadro de inflamação aguda, uma dor de ombro, por exemplo, e ele estava num quadro inflamatório agudo. Realmente, dependendo do tipo de manipulação que você faz, eu vou me referir agora especificamente em relação à massagem manual mesmo, né? Seria a mesma coisa de quando a gente tem um machucado e a gente vai lá e esfrega uma agulha dentro daquele machucado. Aquilo vai inflamar mais ainda, aquilo vai piorar mais ainda. Então, é muito importante você ter um conhecimento, né? Ter consciência do conhecimento que você tem, e você tem que entender porque você melhorou o quadro, porque se a gente não entende o quadro, você não vai saber nem por que o paciente melhorou. Aí fica muito mais difícil ainda você conseguir dar uma orientação certeira para o seu paciente para que ele entre no quadro de melhora. Então, vamos pensar que a gente tenha uma dificuldade de dar uma melhora, não tem o conhecimento e não tem a prática suficiente para poder atender aquele paciente e ele realmente de fato piora. Então você precisa perguntar para o seu paciente detalhes de como ele está. Então ele vai falar que piorou. Então você precisa mapear o seu paciente, saber o que foi que aconteceu. Só que é muito importante que você mapeie o seu paciente quando ele chega para você. Então é muito importante você fazer uma boa anamnese, você ter o seu paciente muito bem mapeado antes do atendimento. Porque se você souber como ele chegou para você, no momento antes de você atender e depois que você atender, se ele disser para você, agora eu tô pior, né? Eu piorei depois que eu passei com você. Se você mapeou o seu paciente antes, fica muito mais fácil de você mapeá-lo no depois e ter uma referência entre início, o que pode ter acontecido para ele ter melhorado, e piorou. E aí, às vezes, por falta de conhecimento, pode ser que você não entenda por que ele piorou. Então, nesses casos, você deve ter um colega de profissão que tem um conhecimento maior, uma experiência maior dentro da carreira. Então você fala para o seu paciente, você seja honesto, né, e transparente. Se você não souber mesmo porque ele piorou, você consulta, você faz uma mentoria, você procura por alguém que possa te explicar o que pode ter acontecido. Mas para você poder explicar, até mesmo para alguém te dar uma orientação sobre o que aconteceu, você vai precisar ter mapeado o seu paciente antes de ter feito seu atendimento, quando ele chegou para você. Porque se você não mapear bem o seu paciente antes, a gente não consegue nem ir perguntar, né? Porque quando isso já aconteceu comigo e alguns colegas de profissão me
me procuram para uma mentoria, eu faço perguntas. Mas como o paciente chegou, como que ele estava, eu sou uma metralhadora de perguntas. Por quê? Porque através das perguntas que eu faço antes do atendimento, eu consigo entender como o paciente estava, e aí eu pergunto para o terapeuta, né? Ah, e o que você fez no atendimento? Daí ele me explica, e aí eu consigo entender perfeitamente, mas quando me procuram para uma mentoria e o terapeuta não sabe passar para mim exatamente como o paciente chegou, daí fica mais difícil para eu ajudar o terapeuta a entender o caso. Então é muito importante que você tenha uma anamnese e um mapeamento do seu paciente antes de começar o atendimento.